Bom dia. Que possamos continuar esses momentos com reflexões que sejam úteis para todos nós, especialmente aqueles que estamos vinculados à casa espírita, tentando aprimorar a nossa própria intimidade dentro da perspectiva do trabalho espírita. Dentre vários conceitos de mediunidade, eu gostaria de abrir o conceito kardeciano, o conceito que Allan Kardec nos apresenta em vários momentos da codificação, mas especialmente em O Livro dos Médiuns, que vou tentar traduzir de um ponto de vista didático. Porque Allan Kardec vai nos dizer que todo aquele que sente, em um grau qualquer, a influência dos espíritos é por esse mesmo modo médium. De tal forma que essa faculdade, essa capacidade, esta habilidade, essa característica, digamos assim, ela está tão presente nas pessoas que, de ordinário, em geral, todos nós somos, num grau maior ou num grau menor, médiuns. No entanto, esse termo médium acaba sendo destinado para aqueles em que o fenômeno ele se apresenta de uma maneira mais frequente e produz, né, um resultado, uma obra que possa ser útil para a humanidade, para ele próprio. Então, quando pegamos esse conceito aqui trazido ao sabor da minha memória, mas que traz esses pontos de Allan Kardec, nós podemos entender a mediunidade em dois grandes polos. A mediunidade que seria aquela no lato sensu, ou seja, aquela mediunidade geral. Essa mediunidade geral, ela está posta em todos nós. É uma capacidade humana, é uma capacidade que tem a ver também com a nossa fisiologia, é uma capacidade que tem a ver com a nossa neurofisiologia, é uma capacidade que tem a ver com a nossa alma, com o nosso ser. Essa capacidade de sentir a influência de outros espíritos. Então, enquanto espírito que somos, enquanto seres que temos um corpo espiritual, portanto um perispírito, nós estamos postos no universo para poder nos relacionar uns com os outros. Então, dessa forma, a influência que nós fazemos um para com os outros não deixa de ser um tipo de mediunidade. E dessa maneira, a mediunidade, no sentido geral, é essa capacidade que nos dá a possibilidade de nos relacionarmos mutuamente e a possibilidade que nós temos de nos relacionar com o grande todo, com Deus. Então, quando nós reencarnamos, é natural que o nosso cérebro, segundo Joana de Ângeles, segundo André Luiz, segundo a própria obra espírita como um todo, é aquela sede que nos possibilita o contato com o mundo a partir dos nossos pensamentos. O pensamento é um atributo do nosso ser espiritual, é um atributo do nosso ser, da nossa alma, do nosso ser. E quando nós estamos reencarnados, esse atributo do pensar, ele precisa ser decodificado, e o instrumento que nós temos para decodificar é, sobretudo, o nosso sistema nervoso central, o nosso córtex cerebral, nossa área subcortical. E a partir daí ele se traduz em pensamentos e também em emoções, que a gente pode chamar de uma forma geral sentimentos. Para podermos sentir, nós então temos uma descarga de hormônios, especialmente no eixo hipotálamo, hipófise, adrenal, para podermos sentir. E essa sensação, essa emoção, é a tradução do nosso pensamento. De qualquer forma, portanto, tudo que nós temos, tudo que nós conseguimos, é um patrimônio do nosso ser espiritual. Então, a mediunidade, na sua perspectiva lato sensu, ela está em todos nós, porque ela nos possibilita a movimentação da comunicação. E essa comunicação com o mundo externo e a comunicação com o mundo interno. No entanto, dentro da casa espírita, nós vamos desenvolvendo e vamos educando e vamos vendo um outro tipo de mediunidade, não só na casa espírita, mas em outras situações também. Dentro do Brasil, especialmente as religiões afrodescendentes, o candomblé, a umbanda, o Vale do Amanhecer e tantas outras denominações que são espiritualistas, mas não são espíritas em si,
como vemos na Inglaterra, os médiums, as igrejas espiritualistas, quando vemos nos Estados Unidos os channelers, os canalizadores, enfim, essa propriedade mais intensa, Allan Kardec denomina o médium, a mediunidade, e nós podemos dizer a mediunidade estrito sensu. É como assim, a gente se especializa, tem uma especialização lato sensu, que é uma especialização geral, e tem aquela especialização estrito sensu, aquela especialização mais específica que nos aprimora mais. Essa mediunidade estrito sensu, que se produz fenômenos mais profundos, mais frequentes, que produz uma consequência maior para nós e para a humanidade, aí sim é uma característica mais específica, e nem todos somos esse tipo de médium. Então, ao mesmo tempo que a doutrina espírita nos fala que todos nós somos médiuns, porque todos nós somos seres espirituais, e todos nós temos a capacidade de nos comunicar com o universo, com Deus, de nos comunicar com os outros. Todos nós temos a capacidade de nos comunicar internamente, a partir do pensamento, a partir da formação das emoções. Nós temos alguns que vão ao longo das suas reencarnações desenvolvendo essa aptidão psíquica, essa aptidão, portanto, da alma, e vai, portanto, sendo um médium com maior potencialidade. Nós podemos chamar, na atualidade, o médium ostensivo, um médium que é aquele que trabalha mais especificamente e mais conscientemente, no sentido de poder desenvolver mais obras nesse campo da mediunidade. Essa propriedade de sermos médios no lato sensu ou de sermos médios no estrito sensu, ela traz todo um desafio no campo da nossa obtenção da saúde. Ela traz todo um desafio no campo do nosso adoecimento mental ou da nossa saúde mental. E isso ficou muito claro quando no século XIX, um século raro, um século que se apresentava para toda a humanidade como muita esperança, porque no século XIX nós vemos nascer uma série de novos estudos. No século XIX nós vemos nascer o Espiritismo, a obra de Allan Kardec. Mas em paralelo, queridos amigos, no século XIX também surge a psicologia experimental, surge a psicologia enquanto ciência. Porque enquanto psicologia, uma área do conhecimento, ela é mais antiga, mas ela era muito mais vinculada à filosofia. Quando chega ao século XIX e acontece o fenômeno psíquico que Allan Kardec estuda, sendo que ele se especializa no fenômeno psíquico mediúnico, outros fenômenos psíquicos começam a acontecer abundantemente e várias pessoas passam a estudar. Infelizmente, no final do século XIX, felizmente e ao mesmo tempo infelizmente, no final do século XIX, uma dessas pessoas que começa a estudar, já depois de 50 anos, porque veja, os fenômenos ganham a sua abundância no século XIX como um todo, desde o início, mas sobretudo na metade do século XIX. Quando chega ao final do século XIX, estou dizendo 1899, portanto, já temos uma outra geração de pesquisadores que estavam na época muito jovens e que começam então a desdobrar essa ciência psicológica que estava nascendo. E esses pesquisadores, grande parte deles, eram oriundos da medicina, eram médicos. Alguns eram psiquiatras, grande parte, outros eram neurologistas, grande parte, porque naquela época a neuropsiquiatria era uma coisa só. E a partir das experiências de Charcot, começa a se dividir o que seriam doenças tratadas pelo neurologista e o que seriam doenças tratadas pelo psiquiatra. Então, essa geração de jovens do final do século XIX começa a desdobrar essa ciência psicológica nascente. E alguns deles, especialmente um dos mais famosos, ignora completamente o fenômeno paranormal, tanto quanto o fenômeno da mediunidade, digamos assim, um fenômeno espiritual. E se detém apenas ao fenômeno psicológico materialista, aquele que poderia ser estudado pensando apenas em um cérebro que estava agora no seu auge de descobrimento. Porque até antes nós tínhamos o cérebro como sendo o responsável pela parte motora, mexer o braço, mexer o nosso corpo, e também pela parte sensorial. Nós temos ali o grande desenvolvimento de um neurologista, um neuroanatomista chamado Paul Broca.
e Broca, ele vai descrevendo o cérebro, mapeando as áreas cerebrais e intuitivamente ele descreve que talvez existisse no cérebro, ou melhor, certamente existia no cérebro, uma área chamada de sistema límbico. E descreve um sistema límbico inicial que depois é que vai sendo desdobrado. Esse sistema límbico era a parte do cérebro relacionada às emoções. Se a gente pegar o conhecimento espírita e o conhecimento hoje da neurociência, nós então diremos que o sistema límbico do nosso cérebro, a região do nosso cérebro responsável pelas nossas emoções, pela decodificação do nosso pensamento no nosso corpo como um todo, é a grande parte do cérebro que é a central de controle do espírito para interferir na matéria, quer seja a nossa matéria, digamos assim, o nosso corpo, quer seja a partir da mediunidade no corpo do outro, digamos assim, a partir dessa interferência. Mas, no século XIX, final, 1899, surge o primeiro livro de Sigmund Freud, A Interpretação dos Sonhos. E Sigmund Freud conseguiu fazer tanta influência, conseguiu dominar tanto, que hoje, quando o imaginário popular de todos nós pensamos em alguma coisa que não tem explicação, a música canta, Freud explica. Qualquer coisa, Freud explica. Tamanho sucesso que esse pensador conseguiu ter. Mas esse pensador, aí o infelizmente, felizmente porque ele trouxe de forma muito original conceitos que já existiam, outros que ele consegue criar, mas sobretudo trazer a comprovação pela sua observação arguta e muito inteligente de que o corpo é influenciado por questões traumáticas, não só físicas, mas traumáticas, psicológicas, como Charcot vinha estudando, e ele que participou das sessões de Charcot, foi desdobrando, fundando a psicanálise. No entanto, Freud, em nenhum momento ele se dá o trabalho de estudar o fenômeno psíquico como um todo. Ele estuda o fenômeno psíquico materialista. Ao contrário, ele tem a ocasião de dizer, escrever isso, ler, temos livros escritos, que a religião, por exemplo, era uma grande ilusão e o futuro dela estava fadada a desaparecer, porque as pessoas certamente não mais precisariam da religião. O futuro de uma ilusão é o nome do livro. Em outros escritos, ele vai chegar mesmo a dizer que a fé e a religião é uma neurose coletiva. Desdobrando isso, outros cientistas chegam a dizer que a fé é um delírio coletivo. Então todos nós estaremos agora numa sessão delirante, dentro de um aspecto de um hospital psiquiátrico, e teremos aqui alguns líderes delirantes, com transtorno psiquiátrico, e todos nós aqui num delírio, porque temos fé e temos um conjunto de corpo doutrinário. Chegou mesmo a dizer que toda essa visão, quando ele escreve, por exemplo, Moisés e o monoteísmo, ele demora a publicar, porque estava ali na Alemanha, surgindo ali o nazismo, ele fica preocupado, porque é uma teoria que inclusive dá caldo para o antissemitismo. Então veja o tamanho rancor que Freud tem em termos da religião, e ao mesmo tempo uma postura que nesse aspecto foi muito pseudocientífica, porque o cientista de fato vai ao fato estudar e fica aberto sem uma ideia preconcebida. Mas não foi ele que fundou a ideia do inconsciente. Não foi ele que fundou a ideia de que temos partes de nós que influenciam a nossa vida mais do que a gente imagina no nome genérico de inconsciente. Porque, por exemplo, queridos amigos, também em 1899, o mesmo ano em que ele publica A Interpretação dos Sonhos, é publicado um livro da área chamada Metapsíquica Humana, de Gustave Gallet, um francês, médico também, que vai falar sobre o ser subconsciente, no mesmo ano. Só que o ser subconsciente de Gustave Gallet, ele abria espaço para os fenômenos paranormais.
E não só para os fenômenos patológicos, inclusive a descrição de Gustavo Geller no livro é muito interessante, porque ele sendo médico, né, sendo mais da área da psiquiatria, tendo conhecimento, ele faz descrições ainda muito atuais, como diferenciar um caso de histeria, um caso dos fenômenos paranormais, um caso de esquizofrenia, porque simplesmente Gustavo Geller estuda, mas as conclusões que ele chega são aquelas conclusões semelhantes a Charles Richer, um dos prêmios Nobel de Fisiologia, um médico, descrevendo a reação de alergia, a reação anafilática, de anafilaxia. Charles Richer estuda os fenômenos. Só que a conclusão de Charles Richer é que aqueles fenômenos eram explicados pela metapsíquica. Ele cria o termo metapsíquica. É Charles Richer que cria o termo também ectoplasmia. E Charles Richer vai então criar um corpo que mais tarde vai dar origem ao que chamamos hoje de parapsicologia, os fenômenos paranormais. Então, a partir dessa descrição geral que eu estou falando, dá para perceber que no século XIX, uma série de fenômenos estranhos, diferentes, intensos, chocam a humanidade, chamam a atenção da humanidade, especialmente na Europa, e aquilo lá acaba atraindo a atenção de muitas pessoas. E daí surge uma série de novas ciências. A ciência psicológica, surge a metapsíquica, surge o espiritismo. Cada um estudando os fenômenos e cada um vendo por uma explicação. Dentro da ciência psicológica, é importantíssimo, antes de Freud, porque eu falei, já é uma geração posterior, nós temos um cientista, um médico chamado Pierre Janet. E Pierre Janet estuda, dele, assim, ele é um dos pais da psicanálise, né? Embora Freud seja o grande fundador, mas ele é um dos precursores da psicanálise. Só que a questão é que quando o Pierre Janet vai, pelo menos Pierre Janet foi às sessões e estudou, o que é que ele vai dizer? Ele vai dizer que aquilo era um automatismo psicológico. Ele vai dizer que os fenômenos, por exemplo, a psicografia era um fenômeno da mente do médium e de uma perspectiva meio patológica, né? Geralmente, a partir daí vem a perspectiva patológica. Embora ele fala mais do automatismo psicológico, e não era bem patológico, mas depois vai se desdobrar em uma visão mais patológica. Então ele vai dizer que é tudo da pessoa, é o inconsciente da pessoa, que naquele momento do transe é liberado e produz aquele fenômeno. Já o Charles Richer, ele não vai falar só do inconsciente, e é interessante que ele vai falar também do inconsciente, na metapsíquica, mas vai tirar um pouco do lado patológico, e nessa metapsíquica ele vai falar do inconsciente sendo algo muito saudável e algo muito potente para o ser humano, algo que pode trazer muitas consequências positivas. É essa a ideia que o discípulo dele, Gustavo Geller, traz nesse livro, O Ser Subconsciente. Então, é uma explicação materialista relativa, porque ela já fala da matéria sendo transcendente. Então, uma explicação materialista fala que tudo é produzido pela matéria, e essa produção ou é algo meio inofensivo, um automatismo psicológico que não gera problema para ninguém, nem para a pessoa, ou é algo patológico, porque gera um sofrimento, um caso de transtorno dissociativo, histeria, esquizofrenia, bipolaridade, seria isso. Para outro grupo de pessoas, é a matéria, mas é uma matéria animada por um espírito, é uma matéria transcendente. Mas esses da metapsíquica não admitem a influência mediúnica. Todos os fenômenos eles vão explicar do ponto de vista da matéria transcendendo, mas é matéria. A matéria transcendendo, mas é matéria. E tem aquele grupo liderado por espíritas do moderno espiritualismo, não só espíritas como Allan Kardec, mas o moderno espiritualismo, como por exemplo Arthur Conan Doyle, que foi autor de Sherlock Holmes, mas era médico também e estudou esses fenômenos. Você vai ver uma série de pessoas que vão explicar que, olha, tem a questão da paranormalidade, mas tem a questão da mediunidade. Tem a questão de um espírito desencarnado influenciando o espírito que está encarnado.
E aí, o principal, né, pela explicação mais corporificada, que perdura até os nossos dias, é a visão de Kardec, a visão espírita. Mas ao lado de Kardec tinham vários, e não é à toa quando você vê o livro A História do Moderno Espiritualismo, do Arthur Conan Doyle, nós vamos entender por que ele dá uma ênfase até muito pequena sobre o espiritualismo francês de Kardec. Porque ele está falando de toda essa gama de estudiosos que estudam o fenômeno e chegam na visão espiritualista, ou seja, a existência de um espírito que influencia. Então, nessa perspectiva, queridos amigos, o resumo que a gente pode colocar, quando se dá um fenômeno que nós não conseguimos muito bem explicar do ponto de vista ordinário, geral, normal, comum, digamos assim, nós temos a hipótese de ser a própria pessoa, o seu inconsciente produzindo. Temos a hipótese de ser a própria pessoa, mas aí uma força maior, uma força paranormal. E temos a hipótese de ser um espírito. E um desses estudiosos da época, que se torna espírita no final da existência, foi um russo, um conde, médico, diplomata, filósofo, bastante estudioso de vários fenômenos, e desde muito jovem, até criança, desejando conhecer a fundo a realidade do espírito, e se existia ou não. Estudando, por exemplo, a obra de Emanuel Swedenborg, traduzindo a obra, foi também conselheiro do czar russo, que era o nome dele, Alexandre Aksakov. Alexandre Aksakov, ele consegue pegar essas três visões, estudou vários, ao lado de outros como César Lombroso, o próprio Charles Richer, acaba estudando também, junto do Sir William Crookes, estuda médios como o Daniel Douglas Home, que aliás, ele foi era amigo, era da família da primeira esposa do Daniel Douglas Home, estuda a Florence Cook, estuda a Eusapia Palladino, estuda todos esses grandes médiuns famosos de efeitos físicos, que eram muitos deles também paranormais, eram médios e também tinham a paranormalidade. E escreve no final da sua existência um livro que nós hoje conhecemos com o nome de Animismo e Espiritismo, que traz todo um resumo. A FEB consegue resgatar esse livro e traduz para nós, então consegue resgatar uma série de estudos que ele resume, mas talvez para nós mais interessantes são os primeiros capítulos, em que ele vai resumir didaticamente pela primeira vez e de forma muito acertada esses fenômenos. Ele vai dizer que diante de um mediunismo, e ele usa então o termo mediunismo, para dizer um fenômeno geral, porque a Sociedade de Londres funda a Sociedade de Estudos Psíquicos. Veja que o termo é genérico, ou seja, um termo aberto para poder ver o que é que está acontecendo. Ele vai usar o termo mediunismo. Na atualidade, a gente usa muito também o termo medianímico, ou medianismo. Por quê? Porque muitas vezes se misturam as duas origens, as duas potências. Mas ele então vai descrever que esse mediunismo pode ser classificado em termos de sua origem em três grandes propostas. A primeira proposta seria o que ele chama de personismo. Então ele vai chamar de animismo ou espiritismo. Então o espiritismo seria a explicação mediúnica e animismo as outras explicações, porque vem da própria alma. E esse termo animismo é o próprio Alexandre Aksakov quem descreve pela primeira vez, e especialmente nesse livro, porque Allan Kardec vai trazer outros nomes como emancipação da alma, desdobramento. O Alexandre Aksakov traz o termo animismo de forma mais detalhada. Então pode ser primeiro pode ser um personismo. Esse personismo é um fenômeno intrapsíquico. Ele também chama de mediunidade intrapsíquica, e o termo faz sentido, como vou desdobrar daqui a pouco. Um intrapsiquismo, um fenômeno da paranormalidade chamado psi-gama. A parapsicologia descreveu depois com outro termo, mas o Aksakov descreve primeiro com esse termo de personismo. Então é um animismo, é algo produzido pela nossa alma, pelo nosso ser,
não tem a influência de um espírito desencarnado, mas isso está dentro do conteúdo intrapsíquico. Em geral, são, pegando a visão de Joana de Ângeles, muito didática na série psicológica, nós temos a nossa individualidade, mas ao longo das nossas reencarnações nós temos a nossa personalidade. Então, o que eu fui há 500 anos, há 100 anos, há 80 anos em outra existência, fica em mim como um núcleo de personalidade, tanto quanto o que eu sou hoje é apenas estou com essa personalidade. Então, essas personalidades, às vezes, podem vir à tona nesse fenômeno do transe. Então, por isso que faz sentido essa coisa, mediunidade intrapsíquica. É como se uma personalidade nossa, uma característica que a gente desenvolveu no passado, nesse transe vem à tona e produz um fenômeno intrapsíquico, personismo. Bem, ele vai dizer que existe um outro tipo de fenômeno, que seria extrapsíquico, e aí ele descreve o nome animismo, propriamente dito, embora os dois sejam animismo. Porque esse extrapsíquico seria, por exemplo, a telecinese, a capacidade de levitar, como o Daniel Douglas Home fez, é a paranormalidade em si, porque está fora do corpo da pessoa, fora do corpo do paranormal, digamos assim. Então seria o extrapsíquico. E tem o espiritismo, que seria a mediunidade propriamente dita. Então veja, e ele vai dizer, olha, nunca nós espíritas, porque agora ele já se torna espírita no final da existência, traduz a obra de Kardec inteira para o russo, faz todo um trabalho ao longo da sua existência, enquanto médico, filósofo e pesquisador. Ele então vai dizer, olha, nós espíritas não dizemos que tudo é mediunidade, porque às vezes acontece esse fenômeno que a paranormalidade hoje chama de fenômenos psicapa, que seria extracorpóreo, o teletransporte e tantas outras coisas mais raras, inclusive, de acontecer. Pode ser um animismo intrapsíquico, uma personalidade anterior do médium que vem à tona no transe, e pode ser o fenômeno espiritual. Mas quando a ciência oficial não estuda a mediunidade, quando a ciência oficial não estudou a paranormalidade, ela está dividindo parcialmente o ser e não está conseguindo estudar todo o nosso potencial enquanto seres humanos. E, ao mesmo tempo, não está conseguindo estudar todos os desdobramentos que o adoecimento psíquico pode se apresentar. Nesse sentido, quando pensamos em um médium, agora, estrito senso, na sua saúde mental, nós temos vários desafios. Porque quando um fenômeno acontece com o médium, toda essa gama de coisas pode estar acontecendo. E eu queria elencar, para ficarmos um pouco mais práticos através dos exemplos, que o primeiro desafio é o próprio desafio de nós acreditarmos que nós estamos produzindo algum fenômeno mediúnico e não é loucura. O primeiro desafio de um médium é assim, será que eu sou louco ou será que eu sou médium? Será que é loucura da minha cabeça ou será? Porque tem um desafio da vaidade, mas esse é tão batido que eu não vou trazer muito hoje. Vou primeiro trazer esse desafio da dúvida, o desafio da dúvida. E a dúvida excessiva mata o fenômeno logo em si. A dúvida excessiva diminui a nossa fé. E uma coisa importantíssima para podermos desenvolver o fenômeno é a confiança, para que possamos abrir, né, a nossa potencialidade mediúnica para a influência positiva dos espíritos dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho espiritual. A dúvida excessiva sobre a nossa própria sanidade mental. A dúvida excessiva com medo excessivo do que é que os outros vão pensar sobre nós, do que é que os outros vão rotular a nossa capacidade. Mas o curioso é que essa própria humanidade, que tem medo excessivo de ser louca, rotulado pelos outros, não tem medo excessivo nenhum, quase nenhum, de ficar numa folia. E folia é um termo francês para loucura. No nosso Brasil, folia é outra coisa. É o carnaval. É uma loucura compartilhada durante uma semana, mais ou menos, ou 15 dias, ou a loucura fora de época, a folia fora de época. Eu sou de Recife, né? E Recife é a capital do frevo.
Então é curioso, eu sempre falo para os meus alunos, olha, não dá para dar diagnóstico de transtorno bipolar nas ladeiras de Olinda, porque está todo mundo ali bipolarizado, né? Está todo mundo ali por causa do álcool, por causa das substâncias psicoativas. E curioso, ninguém está com medo de ser julgado louco. Então, mesmo a humanidade que tem medo e trava essa potencialidade humana, é a mesma humanidade que não tem medo de colocar em si substâncias psicoativas para trazer à tona essas outras dimensões da nossa personalidade. É curioso a gente pensar nesses paradoxos. Ao mesmo tempo, a gente fica vendo que outro desafio para a nossa saúde mental, enquanto médiuns que somos, trabalhando na casa espírita, aqui falando para espíritas, é porque quando nós vamos fazer o bem, quando nós vamos fazer algo positivo, naturalmente, nós angariamos adversários. Por exemplo, quando vamos ajudar uma pessoa e a pessoa tem os seus dramas obsessivos, às vezes o obsessor, para que a pessoa não seja ajudada, ele vem tentar perturbar aquele que está sendo auxiliador. Então, às vezes, um desafio da saúde mental do médium, do estricto senso desse trabalho, é a própria influência obsessiva de perseguidores que querem dificultar a nossa marcha, por causa do bem potencial que nós podemos fazer. Imaginemos o bem potencial que a faculdade mediúnica poderia trazer à humanidade ao afirmar de forma peremptória a existência do espírito, tirando a dúvida dentro do ser humano e colocando uma certeza da fé na imortalidade e na transcendência. Seria um grande remédio para a humanidade como um todo, para podermos ir vencendo os dramas do suicídio. Certamente existiriam vários casos ainda, porque a gente vê isso enquanto profissional da área, atendendo pessoas dessa perspectiva espiritualista, espírita. Porém, seria um grande remédio para diminuir muito as nossas dores. E os obsessores da humanidade inteira, os nossos, não querem que esse remédio chegue na popularidade das ladeiras de Olinda, nas ladeiras do Pelourinho, nas ladeiras de todos os cantos do nosso Brasil, para podermos então continuar nesse mesmismo psíquico que estamos, adoecidos cada vez mais, e ao mesmo tempo que ficamos cada vez mais ceticamente materialistas, ficamos também mais ceticamente adoecidos enquanto coletividade. Porque esse remédio está sendo colocado embaixo do pano, nas academias e ao longo da nossa vida, pelo medo, pela falta de coragem de podermos expor a nós mesmos diante das questões da vida. Terceiro ponto, essa personalidade antiga que errou, que maltratou a nós mesmos e o mundo no passado, fica em nós ainda com a remanescência de culpa. E os obsessores, os perseguidores do bem, eles sabem a nossa história, porque está gravada em nós a nossa história de culpa. E muitas vezes, quando vamos nos disponibilizar a transcender, essa personalidade culpada, ela emerge e nos aprisiona nas tramas do adoecimento. Medo, dúvida excessiva, perseguição pelo bem que queremos fazer, acionando a nossa culpa e os nossos medos reencarnatórios, respondem por muitos adoecimentos e travamentos que temos. Eu me recordo quando estava em uma cidade do Brasil, em um estado, fazendo palestra, e assim que terminou, fiquei hospedado na casa de um casal, eles tinham filhos, etc. E fiquei num quarto de hóspede. Mas foi curioso porque o quarto de hóspede também era a biblioteca. Então era um local de trânsito das pessoas. Mas depois todo mundo se despediu, depois do jantar, eu fui dormir. Então desliguei a luz, me deitei. E curiosamente, depois de um tempo, não estava dormindo ainda, embora estivesse me preparando, tentando, escuto o barulho da maçaneta da porta abrindo. Mas foi tão forte assim, que eu fiquei pensando aqui entre nós, né? Fiquei assim pensando, que pessoal mal educado, né? Porque abriu a porta muito rápido, muito forte. Mas para não ferir a má educação deles, eu fiquei calado, né? Para eles não ficarem com vergonha de terem me acordado, né? E aí eu fiquei calado, fingi que estava dormindo.
Mas aí eu escutei barulho, etc. E fiquei fingindo que estava dormindo. Até que o travesseiro, como que alguém que batesse de baixo para cima, né, ele se mexeu, assim, pá. E aí eu fiquei bem, pessoal, não é... Eu vou rever onde eu vou ficar da próxima vez, né? Aí voltei, não tinha como não ter vergonha ali, né? Porque ninguém estava com vergonha de me acordar, então também não tive vergonha de ficar acordado. Aí me virei. Quando me virei, pessoal, não tinha ninguém encarnado. Mas eu vi uma forma etérea, eu não vejo do ponto de vista mediúnico, né? Mas vi uma forma etérea. E ao mesmo tempo escutei, né, o que a gente chamaria de uma pseudo-alucinação como psiquiatra, ou uma voz mediúnica como espírita, dentro da minha cabeça, me ameaçando e falava assim: fique longe desse menino, ele é meu, não se meta. E querendo me colocar pavor. Mas era a figura de uma senhora de uma certa idade. E então, aquela imagem foi-se embora. Eu fechei os olhos, abri os olhos e continuava vendo, né? Porque eu queria ver se não era algum fenômeno, digamos, óptico, mas não era, porque eu via com o olho fechado, com o olho aberto, etc. Era um fenômeno mediúnico, de efeito físico, inclusive. E aí, eu então falei para a dona da casa, eu falei: olha, eu acho que vocês estão passando por alguma situação. Narrei a situação para ela e falei: eu acho que você poderia colocar na casa espírita. Ela levou para a casa espírita, a médium não sabia do ocorrido e, de fato, a comunicação que veio bateu. Veio mais ou menos as mesmas palavras e se tratava de uma senhora, né, um espírito que se apresentava como senhora desencarnada, que era, na última existência, mãe do filho da trabalhadora. Então ela estava, pelo amor adoecido, enciumado, obsediando o antigo filho e tentando, a partir dessa obsessão, afastar da atual mãe. E ali, pelo mérito, teve a possibilidade do fenômeno, e então tudo foi ajudado, etc. Mas eu fiquei bem impactado pela força do fenômeno, e para exemplificação disso, de que quando nós vamos ajudar, muitas vezes a ameaça vem para a gente. E aí a gente deixa: não vou ajudar não, porque eu não quero ser ameaçado. Mas o pior, porque se você não fizer, aí a perseguição vai ser com você mesmo. Pelo menos foi comigo, né? Eu estava ali ajudando. Curiosamente, eu me recordo de que em várias situações já vi isso. Uma vez uma jovem que eu atendi há muito tempo, vou contar a história sem contar os pormenores, ela tinha depressão, né? Só que naquele dia ela tinha ficado uns meses sem aparecer e voltava, porque a depressão tinha voltado também. Mas até então nunca tinha tido nenhuma história de abuso no álcool, de abuso de drogas, nenhuma história. Mas quando ela entrou e eu a cumprimentei, eu senti o cheiro do álcool, como se ela estivesse bebendo. Eu senti vindo dela o cheiro de álcool encharcado. E naturalmente falei assim: eita, você bebeu hoje, foi? E aí ela falou assim... Como é que eu perguntei: você bebeu, foi? E ela falou assim, assustada: foi. E ela: como é que você sabe? Aí eu falei: não, porque eu estou sentindo o cheiro, porque eu pensei que era dela. E ela falou: não, mas olha, faz uns 4 dias que eu não bebo, né? Eu falei: mas eu estou sentindo hoje, tem certeza? E ela era médica. Você foi trabalhar? Fui. Ninguém no teu hospital falou disso? Não falou. E ela ficou assim perguntando: como é que você sabe? Meu pai falou com você? Eu falei: não falou. Ela: pois é, mesmo que tivesse falado, ninguém sabe. Porque ela começou a beber para tentar tratar a própria depressão. E aí ela bebia e escondia. Ela bebia todos os dias e escondia. Fazia 3, segundo ela, ou 4 dias que ela não bebia, mas quase toda noite ela estava bebendo. Mas ninguém sabia, nem o esposo, nem a mãe, nem o pai. Então ela própria deduziu: não tem como minha família ter falado, porque eles não sabem. E então ela era espírita, e eu falei para ela: pois é, mas eu sei o que eu senti. E ela ficou assustada, né? Também fiquei assim bastante impressionado pela situação e falei para ela: olha, eu acredito que você também está com algum processo de obsessivo, que está te levando a um comportamento que ao invés de um problema, que é a depressão, tu vai ter 2 problemas. Que é a depressão junto com o alcoolismo, e vai ficar muito pior. Eu acredito que eles querem te afastar
quanto tempo tu não vai para o teu trabalho? Ela era trabalhadora espírita, mas fazia muito tempo que não ia na casa espírita, né? Com a internet ficava vendo. Foi antes de pandemia, mas já existiam outras possibilidades de se conectar ao conteúdo. E assim para eventos esporádicos, mas o trabalho que ela tinha, inclusive de uma forma mediúnica, simples, mas tinha, ela foi deixando, que quando a pessoa vê já está fora. Vai aos poucos, quando o peixe já está fora. E uma potente ferramenta para auxílio é dispensada aos poucos. Ela então ficou impactada, eu falei, eu acredito que eu captei isso. Talvez eu captei a energia do espírito que está lhe perseguindo. Eu lhe diria então, nunca lhe falei isso, né? Porque não vou mentir, porque nunca senti antes, mas senti hoje. Vá para a casa espírita, volte. Você não é espírita, por que você não volta? Por que você não faz primeiro um tratamento e depois volta ao teu trabalho? Ela foi para a casa espírita, mas nunca mais voltou para mim. E então contei isso para o Divaldo, e ele falou, pois é, meu filho, os obsessores são muito sutis, eles afastaram ela de você porque com você ela ia ser beneficiada mais profundamente. E longe ela não ia receber o auxílio adequado. Ele falou isso, eu fiquei com a informação, e depois de uns 5 anos, eu estava fazendo uma palestra em Recife, e na plateia estava ela, e eu só vi depois que eu estava no final, dedicando os livros para as pessoas, ela veio e estava totalmente pior, mas muito pior do que há 5 anos atrás. Porque os obsessores, aqueles que perseguem o bem, eles vão nos afastando daquilo que vai nos auxiliar, aquilo que vai nos ajudar. Aquela outra jovem espírita naquele momento, convicta, porque não conseguia engravidar fazia 10 anos. Alimentava dentro dela um pessimismo enorme. Não tinha a condição financeira de fazer uma fertilização in vitro, né? Era muito caro e não tínhamos certeza. Tinha um problema nas trompas uterinas, nas antigas trompas de falópio, que dificultavam a gravidez da forma natural. E por isso foi procurar, como sempre fazia, ajuda na casa espírita. Me contou cenas interessantes, porque quando ela foi procurar uma casa espírita, fez um tratamento à distância, ela então, pela primeira vez, recebeu um exame chamado beta-HCG, que foi positivo. Mas ela já tentava há 10 anos. E quando esse exame veio positivo, ela pensou, não, eu sou tão azarada, era o pensamento dela, que o exame veio errado. Então ela repetiu. Não, veio errado. Ela repetiu em uns 4 laboratórios diferentes. Todos deram positivo. Mas ela foi na internet e falou assim, bem, eu sou tão azarada que esse exame positivo não é gravidez, é mola. Mola é um tipo de doença, né? Que dá também o exame positivo. Aí ela fez ultrassom, era gravidez. Porque ela ficou pensando, ou é mola, ou então a gravidez está fora do útero, porque eu sou azarada e não vai dar certo. A gravidez estava dentro do útero, né? Era tópica, tudo normal. Mas o pensamento pessimista dela, junto com os perseguidores dela, alimentando essa personalidade culpada, pensava assim, não, olha, eu estou grávida, está tudo bem, não é mola, está dentro do útero, mas eu sou tão azarada que vai vir algum problema na gravidez. E ao longo da gravidez inteira, foi nesse misto de pessimismo, quase milagre. Pessimismo, quase milagre. Ela ficava feliz 1 semana, porque a gente acha assim, né? Eu só fico feliz se acontecer um milagre na minha vida. E às vezes acontece um milagre e você acha que não, né? Um milagre entre aspas. Pois bem, ela teve o bebê, eu me lembro de pegar na mão esse bebê e pensar assim, você quis viver, né? Porque a primeira vitória que ele teve foi o próprio pessimismo materno ao longo do útero. Mas cerca de uns 10 anos depois, o menino já com 10 anos, ela totalmente modificada para pior do ponto de vista emocional, também ao mesmo tempo que estava modificada emocionalmente, pior do que aquele primeiro momento, ela também não mais acreditava em nada, inclusive no espiritismo. Apesar de ter recebido quase que esse milagre, né, do ponto de vista de uma cirurgia espiritual à distância e conseguir a gravidez de forma natural, o filho nascer bem, ela, curiosamente, esqueceu que fez uma cirurgia. Veja que coisa. E ela então, eu conversava com ela
E falava, mas lembra que você me contou, e eu tenho registrado isso, que você engravidou depois dessa? Não aconteceu nunca isso. Então eu fiquei... A sutileza dos obsessores, eles vão pegando o nosso medo, as nossas culpas, as nossas personalidades parasitárias antigas, que parasitam a nós mesmos com a culpa e com tantas emoções negativas, e vão dando um caldo para tirar do nosso interior justamente a porta que poderia abrir uma mudança maior na nossa perspectiva. Então, é interessante que a gente pare para pensar em como nós estamos lidando com as nossas questões. Aquela outra senhora médium procura ajuda quando, com a depressão e um transtorno de pânico, tinha a crise de pânico clássica, que nem um livro, mas em seguida dava uma comunicação em espanhol, ela não fala espanhol, e a filha que fala diz assim, mãe, está tudo certo. Então não tem como o transtorno de pânico dar a habilidade de falar castelhano. Era um fenômeno mediúnico que vinha depois de uma crise de pânico. Naquele momento ela se afastou do trabalho mediúnico, recebeu tratamento, tudo natural. Mas, curiosamente, depois que ela recebeu ajuda psiquiátrica e psicológica e ficou bem, ao invés de ela voltar para o trabalho, ela foi deixando, foi vendo na internet. Não deixou de ser, essa não deixou de ser espírita, mas ela foi deixando de ir. E a situação dela não ia melhorando, não foi melhorando. 10 anos depois, as coisas piorando, eu falei, mas faz quanto tempo que você não trabalha? Porque, então ela se aposentou, agora se sentindo inútil, né, naquela situação, e ele perguntava, e aquele trabalho que você tinha, voluntário, de assistência, no trabalho mediúnico, no trabalho também de assistência social, por que você deixou? Faz 10 anos, você tinha tanta energia, é curioso, porque naquela época você tinha os filhos crescendo, né, eles não tinham ainda saído de casa, você era ainda, trabalhava na escola, não era aposentada, você não tinha tempo. Agora que você tem mais tempo, por que você não volta? E é muito curioso, porque se a gente não tiver vinculado, amigos, eu vejo isso muito comum, se a gente não tiver bem ancorado dentro de nós, alguma rotina saudável, é muito difícil que quando a gente tenha tempo demais, a gente consiga. É muito difícil, porque não está ancorado, não é um hábito, e junto disso vem a influência obsessiva para nos deixar ainda mais atolados em nós mesmos, ainda mais adoecidos em nós mesmos. E ela voltava para a casa espírita e naturalmente ia recobrando, né, ia recuperando algo que a mediunidade bem trabalhada pode fazer, que é o sentido de vida, é o propósito de vida, é a certeza da imortalidade para o mundo e para si mesma, podendo se sentir útil e ao mesmo tempo que trabalha essas energias sutis. Obviamente que os desafios vêm, mas eu quero dizer, para podermos ir finalizando essa parte, que não é só o obsessor que nos perseguem, não são só os obsessores dos outros e os nossos próprios perseguidores que nos tentam atrapalhar a marcha. Ao longo do trabalho no bem, ao longo do trabalho no propósito, nós vamos reeducando, desobsediando a nós mesmos, fazendo essa desobsessão com as nossas personalidades anteriores, culpadas, trazendo elas à tona para podermos nos integrar enquanto individualidade e formar uma nova perspectiva espiritual. Ao mesmo tempo, vamos angariando recursos de mérito e os benfeitores vão tendo mais facilidade de nós sentirmos. E eu vi 2 vezes esse ano, no início do ano, 6 de janeiro, já fazia tempo que não escrevia nada do ponto de vista espírita, apenas artigos médicos, científicos, porque eu já tinha publicado, tenho alguns livros publicados em editoras e pensei assim, agora o trabalho nesse campo já acabou. E curiosamente, quando veio o início do ano, eu comecei a colocar a análise do livro de Jó, a análise do livro Eclesiastes, a análise do início do livro de João, para poder fazer análises psicológicas, psiquiátricas e espíritas, junto com esses textos que me ajudaram tanto na trajetória reencarnatória. E foi tão intenso, tão rápido,
que eu comecei a escrever, não foi psicografia, mas foi algo muito intenso nessa potencialidade que nós temos guardada dentro de nós, que em cerca de 3 dias eu finalizei o livro, que deve vir à tona por uma editora que já aceitou, estamos num processo de correção. Mas quando eu acabei, eu me recordo da energia tão sutilizada e de um espírito, agora não mais um perseguidor, agora um espírito benfeitor que me dizia assim: pois é, meu filho, achei muito bonito como ele falou, está tudo muito bem, você está indo bem. Agora, se você quiser sentir com mais frequência esses benfeitores e esse teor de energia que você sentiu nesses dias, você vai ter que fazer um pouco mais. Eu achei tão bonito, porque às vezes não é a culpa, você não está perturbadão, mas também não está fazendo nada diferente assim, está meio assim, né? Acomodado. Não é que nós estamos perturbados totalmente, mas às vezes a gente pode mais. Se pedirem para nós, né, uma parte, que possamos dar a túnica inteira. Pediram a capa, vamos dar a túnica inteira. Se a vida nos deu a possibilidade de fazer X, se conseguimos fazer X, por que não 2X? Do ponto de vista qualitativo, não só quantitativo. Para podermos sentir essas sutilezas. Se você quiser sentir essas coisas com mais frequência, você vai ter que fazer um pouco mais. E em agosto, finalizando uma série de conferências na Europa, Suíça, Alemanha, revisitando lugares que já estive em outras existências. Depois da finalização do trabalho, eu estava no hotel, e então olhando para o espelho, coisa que eu faço muitas vezes, olhar num treino terapêutico, de tentar me observar e tentar agradecer e ao mesmo tempo me ver nos erros, nas dificuldades, uma autoanálise. Eu tive um fenômeno muito interessante, porque uma dessas vidas me veio à tona, e eu vi claramente uma cena de outra existência, em que eu, dentro de um leprosário, quando entrei, a primeira coisa que fiz depois de alguns dias foi quebrar todos os espelhos, para que eu não me visse com uma fisionomia totalmente modificada 12, 14 anos depois pela lepra. Então eu vi aquela cena quebrando os espelhos, e depois agora com o perispírito um pouco diferente, com a fisionomia um pouco diferente, olhando depois de um trabalho bem executado no bem, chorava. E escutei a voz de um benfeitor, um psiquiatra, que me ajuda dizendo assim, pegando a mão, passando a mão no cabelo e dizendo: pois é, meu filho, nós fizemos um bom trabalho, chore. E o choro veio como que lavando a alma, resgatando, desobsediando esses traumas internos que todos nós temos, nesse fenômeno intrapsíquico que Aksakov chamou, desse personismo, que às vezes vem para poder nos ajudar a evoluir hoje e sempre. É por isso que nesses caminhos da vida, médios que somos, médios que estamos, mesmo que não tenhamos essa perspectiva toda de obras psicografadas, de fenômenos de levitação como paranormais, mas todos temos a possibilidade de deslocar a realidade interna para uma outra realidade, uma realidade mais prazerosa, em que teremos contato com energias mais sutis e poderemos tranquilizar o nosso coração, entendendo o que Castro Alves quis dizer, porque há mistérios peregrinos, nos mistérios dos destinos que nos mandam renascer. Da luz do Criador nós nascemos, múltiplas vidas nós vivemos, para a mesma luz volver. E buscamos aqui na humanidade as verdades da verdade, sedentos de paz e de amor. E em meio aos mortos-vivos, nós somos míseros cativos da iniquidade e da dor. É a luta eterna e bendita em que o Espírito se agita nas tramas da evolução. É a oficina onde a alma presa forja a luz, forja a grandeza da sublime perfeição. É a gota d'água que vai caindo no arbusto que vai subindo pleno de seiva e verdor, ou o fragmento do estrume que se transforma em perfume na corola de uma flor. A própria flor que terna, expirando, cai no solo e vai fecundando o chão duro que produz. Mas nem se cair, ela deixa um aroma leve nas aragens que passam breves nas madrugadas de luz. É a própria dor que através dos anos, dos algozes e dos tiranos, anjos puríssimos faz, transformando os neros rudes em arautos de virtudes, em mensageiros de paz, porque tudo evolui, tudo sonha, na imortal ânsia risonha de mais subir, mais galgar,
porque a vida é luz, a vida é esplendor, já que Deus é o seu autor, o universo, portanto, é o seu altar. É por isso que aqui na terra às vezes se acendem radiosos faróis que esplendem, dentro das trevas mortais e suas rútilas passagens conseguem deixar fulgores e imagens em reflexos que são perenais. É o sacrifício do Cristo, portentoso, jamais visto no sofrimento da cruz, sintetizando toda a piedade cujo amor à verdade nenhuma pena traduz. É Sócrates bebendo a cicuta, é César trazendo a luta tirânico conquistador. É Anchieta, que ia naquele momento ensinando aqueles povos originários indígenas ainda infelizes, mas sobretudo o exemplo de humildade, de extremosa caridade do pobrezinho de Assis. Por isso, benditos sejam aqueles que semeiam bem, benditos sejamos nós quando cultivarmos o amor, porque um dia todos nós encontraremos a alegria transcendendo o nosso ser que somos para uma nova personalidade, conjugada na nossa individualidade, vindo a ser algo de Deus. Assim também, nesses dias tormentosos, nesses dias de dores, uma excelsa voz ressoa e insistentemente ecoa no mundo e dentro de nós e nos diz: para frente caminhai. O amor, queridos amigos, queridos irmãos, o amor é a luz a que se alcança, portanto, tenhamos fé, tenhamos esperança, que possamos caminhar para o infinito. Marchemos, que assim seja.